bem-vindo a mais uma aula aí no Godoy Flix. Hoje, como muita dúvida de muita gente ali que me questiona muito no Instagram, a gente vai falar sobre volume de séries, né? Qual é o volume de séries ali por grupo muscular? Como a gente determina esse volume de séries, né? Por que existe esse volume de séries? Um dos melhores parâmetros para avaliar a evolução do treino, não só pela carga, mas também pelo volume de séries que você está impondo no seu grupo muscular na semana. Então é uma boa avaliação e a gente tem que determinar esse volume de séries de acordo com a nossa capacidade individual, de acordo com o momento do treino, com o objetivo, com a distribuição dos grupos musculares na semana, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Bom, vamos direto ao assunto, sem muita enrolação. Normalmente, para iniciante, primeiro como a gente chegou a esse volume de séries aqui que eu vou falar? Através de estudos. Analisaram estudos, por exemplo, indivíduos iniciantes que nunca passaram por um processo de treinamento, são impostos ao treinamento. Qual é o volume médio de séries por grupo muscular que eles suportam, que se recuperam bem e tem uma boa resposta hipertrófica? Então, em cima desses estudos, fizeram lá suas meta-análises e distribuíram uma base, né, uma média de grupo de séries por grupo muscular na semana. É lógico que isso não é regra, não é lei para todo mundo. A gente pode muito bem manipular isso aqui de acordo com o momento e eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá. O que a gente tem sobre média? Para iniciantes, né, quem são os iniciantes? São aqueles indivíduos que têm até 6 meses de treino. Indivíduos que possuem até 6 meses de treino. Beleza, e aqueles caras que pararam de treinar e voltaram depois de um tempo? Esses caras, provavelmente, eles voltam a ser iniciante dependendo do tempo de treino parado. Por exemplo, o cara ficou mais de 1, 2 anos sem nada de treino. Beleza, ele volta como sedentário e aí ele vai entrar nessa categoria de iniciante. É lógico que ele vai evoluir muito mais rápido para o intermediário, para o avançado, porque ele já tem experiência de treino. Mas ele volta com essa estimativa aqui. Esses iniciantes, até 6 meses de treino, eles têm uma média de até 12 séries por grupo muscular na semana, tá bom? Então é 12 séries por grupo muscular na semana. O que isso quer dizer? Que é até 12 séries por grupo muscular para peito, 12 séries para as costas, para os ombros, para o tríceps, para o bíceps, para o quadríceps, isquiotibiais, que é o posterior de coxa, panturrilhas, enfim, todos os grupos musculares, cada um deles até 12 séries. Um pode ser 8, o outro 6, o outro 10, o outro, enfim. Até 12 é uma boa estimativa, é uma quantidade de séries suficiente para ele conseguir evoluir a força e a capacidade física dele, aprimorar os movimentos e assim ele vai aumentando. Vamos ver, vamos dar um exemplo. Pode ser que esse iniciante no primeiro mês de treino, ele desenvolve a força muito rápido. Então esse iniciante que começou com 6 séries ali, por exemplo, a peito, em um mês ele já conseguiu evoluir muito, com técnica e amplitude sempre. Aí, esse cara de 6 séries ele já pode pular para 8, para 9, porque ele está evoluindo rápido. Já outros indivíduos têm mais dificuldade de evoluir. O que é evolução? A força, quantidade de carga que ele está levantando, com amplitude, com técnica e faixa de repetições. Vamos supor que esse iniciante no supino reto, ele está levantando 15 quilos cada lado para 8 repetições máximas ali, com amplitude técnica ajustada. Na nona ele já sobe meio torto, beleza? Aí, deu um mês, esse cara já está pegando 22, 24 quilos cada lado. Evolução muito boa para o iniciante em um mês. Ou seja, esse cara já está evoluindo rápido e aí você vai incrementando o volume de séries conforme ele vai evoluindo essa carga no treinamento, tá bom? Então até 12 séries por grupo muscular. Ah, o ombro tem 3 cabeças, anterior, posterior e medial. Não, é 12 séries com ele todo, tá bom? Não é 12 séries pro medial, nem 12 séries pro frontal e 12 posterior. Não, é 12 séries para o ombro, o mesmo pro tríceps, o mesmo pro quadríceps, até porque não tem como isolar os vasos, né? Mas isso serve para todos os grupos musculares. É 12 séries pro conjunto do grupo muscular na semana. Intermediários. Bom, intermediários é aqueles de 6 meses de treino até 3 anos de treino, tá bom? Lógico, interruptos, tá bom? Não adianta, eu treinei 6 meses, parei 2, aí treinei mais 6 meses, não. De até 3 anos interruptos de treinamento, 6 meses a 3 anos. Peraí, não pula esse vídeo ainda não. Eu tenho um recado rápido para te dar. Você está curtindo o conteúdo? Está conseguindo absorver informações importantes que você consegue usar na prática e gerar melhores resultados? Mas saiba que esse é apenas um corte de uma das centenas de aulas que você encontra dentro da minha plataforma Godoy Flix, a mais completa da área do treinamento e nutrição. Lá você encontra todo o conhecimento necessário para gerar os melhores resultados.
Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais da minha plataforma, clica no link da descrição e faça um teste gratuito de 24 horas. Você vai ter acesso completo a ela e vai conseguir entender melhor tudo que eu estou falando aqui e com certeza eu vou poder ajudar muito no seu processo de crescimento e conseguir otimizar os seus resultados com o conhecimento que eu te ofereço dentro da minha plataforma. Só clicar no link da descrição. Te vejo lá. E aí ele já pode ser considerado um intermediário. Esses intermediários, eles podem trabalhar até com 24 séries por grupo muscular na semana, tá bom? Lógico, cai na mesma coisa que o iniciante. Não adianta o cara só ir na academia. O cara pode ter 2 anos de treino, mas ele não sabe para que serve, por exemplo, um crucifixo na máquina ali, um crucifixo aqui, uma adução horizontal de ombros, ele não sabe para que serve a máquina que é para peito. Então esse cara ele praticamente não é um intermediário, porque ele não está tendo um aprendizado, por mais que eu treino 2 anos na academia. Beleza, mas você está evoluindo carga, está conseguindo saber os músculos que estão sendo trabalhados em cada exercício. O cara treina todos os grupos musculares, porque às vezes o cara está 3 anos na academia e nunca treinou perna. Esse cara é um intermediário? Não, para mim esse cara é um iniciante, pelo menos na parte de pernas. Então tem que levar em consideração esse tanto conhecimento. Não estou falando que a pessoa precisa entender de cinesiologia, biomecânica, de tudo. Não, ele precisa saber que aquela máquina trabalha peito. Ele precisa saber trabalhar o movimento. Ele precisa saber a técnica e a amplitude. A partir disso você consegue determinar onde esse cara se encaixa. Não adianta o cara fazer isso aqui de agachamento, uma flexão de quadril ali mínima, uma flexão de joelho mínima no agachamento e falar que é avançado. Não, não é. Ele não está ajustando a carga, não está sabendo executar o exercício. Então ele não é um avançado, é muito menos um intermediário. Então esses intermediários de 6 meses a 3 anos podem chegar até 24 séries por grupo muscular. Obviamente, eles podem fazer menos, eles podem fazer 12. Por exemplo, esse cara está lá num choque de 24 séries por grupo muscular. Isso aqui é considerando choque também, tá? Esses 2 iniciantes provavelmente não vai fazer semana de choque. Choque começa nos intermediários, que é uma semana mais agressiva, semanas de mais agressivas do treinamento, que usa mais falha, um volume muscular, um volume de séries maior, intensidades, né? Esse intermediário ali, lógico, por exemplo, ele vai fazer um deload, ele não vai fazer 24 séries no deload, ele pode fazer 12, 10 séries no deload ou menos, enfim, ele pode aplicar esse deload ali, tá? Então isso aqui é até 24 séries por grupo muscular na semana. Já um avançado é aquele indivíduo que está há mais de 3 anos treinando interruptos, pode ser 4, 5, 10, 20 anos, ele é um avançado. Esse cara, ele já tem que saber para que serve cada máquina da academia, como executar, ele já tem que ter uma dimensão de quanto de peso ele pega para cada exercício, para a faixa de repetições, o grupo muscular que trabalha. Esse cara ele já tem que ter esse conhecimento, por quê? Ele tem mais de 3 anos, ele sentou naquela máquina diversas vezes, ele fez aquilo diversas vezes. O fato dele sentar em uma máquina que ele nunca sentou, ele vai saber o músculo que está sendo trabalhado. Esse cara é um avançado, ele já tem um conhecimento de anatomia básico, já tem um conhecimento de biomecânica básico, e ele sabe treinar. Esse cara pode chegar facilmente até 30, 35 séries por grupo muscular na semana, tá bom? Lógico, o cara tem 5 anos de treino, só que o cara não evolui as cargas, o cara fica aquele treininho circuitinho, aquela coisinha perdendo tempo, mas perdi 20 quilos nesses 5 anos, tá? Mas o que você aprendeu no treinamento tem que levar em consideração o aprendizado, tá bom? Para que serve essa máquina? Para que serve um puxador vertical? Para que serve um pulley para tríceps, core? Tem que entender. Ele tem que entender esse treinamento para ser um avançado. Senão ele vai ser um intermediário, talvez até um iniciante, tá? Então isso aqui é um tempo, só que dentro desse tempo determinado, a gente tem que determinar também o grau de conhecimento e evolução desse indivíduo. O cara começou lá fazendo supino reto com 15 quilos cada lado. Deu 3 anos de treino, ele faz com 25 quilos cada lado. Então ele não é um avançado, porque um avançado em mais de 3 anos de treino de 15 quilos cada lado, ele estaria fazendo pelo menos 30, 35 quilos cada lado, 40 quilos cada lado, entendeu? Então a gente precisa ter essa questão de evolução, senão o cara não vai se enquadrar aqui. E esse cara que não se enquadra aqui, para que ele vai fazer 30, 35 séries por grupo muscular? Se ele não tem força nos exercícios básicos, se ele não conhece o grupo muscular que está sendo trabalhado, ele pode fazer 60 séries ali. Só que ele não sabe trabalhar o músculo com eficiência, não sabe gerar tensão, não tem determinação para colocar uma carga máxima, e aí o cara vai ficar lá brincando com peso o resto da vida. Esse cara pode fazer muita série, tá bom? Eu vou comentar sobre isso aí também. Só que se esse cara pegar alguém para priorizar ele, obviamente ele não vai precisar fazer 30 séries por grupo muscular, ele vai fazer 16 séries por grupo muscular e ele vai estar fadigado se for um treino eficiente e vai evoluir.
Porque a gente precisa ter uma resposta individual à hipertrofia. Por exemplo, não adianta eu querer fazer 40 séries por grupo muscular se minha determinação aqui, minha resposta genética, minha transcrição, tradução de proteína não acompanha o ritmo. Então eu vou ficar danificando a fibra e não vou estar evoluindo de acordo. Às vezes, se eu diminuir para 25 séries por grupo muscular, eu vou evoluir muito mais do que eu vou estar fazendo 40, porque eu vou estar me recuperando, vou estar sinalizando da maneira máxima, de acordo com a minha capacidade de traduzir e fazer uma proteína muscular, tá bom? De sintetizar uma proteína muscular, e aí eu vou evoluir com menos séries. Então tem que estar ajustando isso aí. Hoje em dia a gente vê muitos caras aí com 2 aninhos de treino, aí eu faço 40 séries para peito. Provavelmente o treino desse cara é muito fraco. Porque se fosse um treino forte, alguém que executa um treino, é muito fácil você avaliar isso. Você pega e fala, cara, faz supino inclinado, supino reto e um crucifixo na máquina, 5 séries em cada um. Se você pegar um cara que treina de verdade, ele vai fazer esses 3 exercícios em, sei lá, 15 séries, né? Ele vai acabar com o peitoral. Se você pega um intermediário, um cara que não tá nem pro treino, vai fazer 5 séries, vai chegar e você falar, velho, esse treino foi muito fraco. Normalmente são pessoas que precisam de bisete, trisete e um monte de séries, um monte de coisa ali para sentir o músculo no pump, para realmente sentir algum tipo de fadiga, porque ele mesmo não sabe impor tensão com uma série simples, uma série de 8 a 10 ali, o cara não sabe impor tensão, ele não sabe tirar o máximo da série, então ele precisa ficar jogando um monte de firula no treino. Então tem que levar em consideração esses pontos também. Indivíduos com volume muscular elevado, ou seja, são indivíduos que já têm um certo grau de desenvolvimento muscular. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo, lógico, hoje em dia qualquer um é atleta, mas eu falo, um cara que você olha e nitidamente o cara já tem um volume muscular maior. Esse cara, ele já tem uma capacidade genética de desenvolvimento muscular natural, provavelmente esse cara tem uso de recursos ergogênicos, esse cara tem uma capacidade recuperativa muito boa, esse cara tem muito tempo de treino, esse cara tem força, ele se recupera bem entre um treino e outro. Esse cara, ele pode chegar até 45 séries por grupo muscular ali, ou pode até passar, já vi caras passando disso e extraindo o máximo dentro desse treino e respondendo de acordo, tá bom? Então esse cara pode chegar a 45 séries por grupo muscular ou até um pouco mais, tá bom? Então esses caras já são um cara que já tem um desenvolvimento muscular completo, todos os conjuntos de grupos musculares bem desenvolvidos. Não estou falando de um Mr. Olympia, mas estou falando de um cara que realmente tem um desenvolvimento muscular, tá bom? Bom, o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente distribui essas séries aqui por grupo muscular na semana? A gente tem que levar em consideração se vai usar quanto de falha muscular a gente vai usar nos exercícios. Por exemplo, o cara vai fazer 20 séries por grupo para peito num dia. Ele vai fazer 20 séries até a falha? Se ele for fazer 20 séries até a falha, provavelmente ele não vai se recuperar bem, ele vai começar a perder força conforme as séries vão passando. Por quê? Se você fica falhando, você vai gerando um dano e você vai perdendo a capacidade contrátil no decorrer do treino, esgotando mais rapidamente os estoques energéticos e perdendo a evolução da carga. Então, esse cara provavelmente vai ter que usar menos séries. Ou vai ter que fracionar o treino em 2 na semana, 10 séries no dia, 10 séries no outro, ou ele vai ter que usar 12, 14 séries ali para poder usar essa falha muscular e extrair o máximo do treino para sem prejudicar a evolução da carga. Então a gente tem que levar em consideração se vai usar muito a falha muscular. E isso é um ponto muito importante, tá? Falha muscular, não vou fazer uma aula sobre isso, se realmente é necessário ficar falhando em todas as séries. E uma resposta antecipada, não é necessário falhar em todas as séries. E eu vou falar uma aula exclusivamente sobre isso. Recuperação. Esse cara está se recuperando bem entre hoje e amanhã? Por exemplo, hoje ele treinou peito, amanhã ele vai treinar costas, amanhã ele vai treinar perna. Ele chegou para o próximo treino pronto para treinar, pronto para efetuar um bom treino, ele não está desgastado do treino anterior. Não estou falando só de dor localizada, tá? Estou falando de desgaste mental, físico, disposição, ele está pronto. Dorian tem entrevistas bacanas sobre isso, onde ele notou que ele, particularmente o Dorian Yates, ele não precisava treinar vários dias consecutivos, ele treinava 1, 2 dias consecutivos e descansava, porque ele percebeu que treinando com menos frequência e usando menos séries por grupo muscular, tá? Ele não passava de 20 séries por grupo muscular, ele conseguia evoluir muito mais. Olha que detalhe importante, Dorian Yates, 6 vezes Mr. Olympia, tá bom? Um dos maiores físicos e melhores físicos aí da história do fisiculturismo. Para quem não conhece, digita aí Dorian Yates. Você vai ver que ele tinha um treino que alguns hoje faz e fala que é leve, mas não, ele distraiu o máximo do treino. Por quê? Ele usava ali bastante falha muscular em algumas séries, tá bom? Mas ele executava com amplitude, técnica, e ele não treinava 6 dias na semana, ele treinava 4 dias na semana, então uma média, né? Então ele notou que a recuperação dele era melhor quando ele treinava cada 1 ou 2 treinos num descanso. Então a recuperação é muito importante, tá bom? Outro ponto importante, o cara treina peito, treina tríceps 3 vezes na semana.